Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez pessoal, vamos dar Biologia, ok? E sejam bem-vindos ao terceiro período, ok? Sejam muito bem-vindos. Ora bem, eu por acaso dei esta matéria no segundo período, mas acho que isto era melhor começar no terceiro período. Bom, então o que a gente deu a Biologia foi basicamente o mosaico fluido, não é? Foi basicamente dizer aquela parte da estrutura, a composição do mosaico fluido, efetivamente. A gente falou da liquidez e a função, e depois os movimentos dos fosfolípidos, as proteínas, os lípidos que existem na camada fosfolípida. E foi basicamente isso que a gente falou. Agora, a gente vai falar dos tipos de transporte transmembranar que acontecem nessa camada, nesse mosaico fluido, ou nessa camada bifosfolípida, desculpem, bicamada fosfolipídica, boom, e a gente vai aqui falar, ok? Disso. Pronto, a gente vai falar sobre isso. Aliás, eu também preciso estudar para um teste de biologia, só. Ora bem, então, quais são os tipos de transporte que a gente vai dar nesta aula? Então, a gente vai dar os transportes não mediados, ok? Pronto, porque a gente vai falar aqui do transporte através da membrana celular. Porque é assim, a gente já viu que aliás, eu recomendo vocês verem a aula passada de Biologia, na playlist de Biologia. Vão à playlist de Biologia e vão a ver o vídeo anterior, porque aquele vídeo anterior serve de introdução para esta matéria. Portanto, a gente falou na aula passada que, pronto, substâncias, falou das substâncias que efetivamente faziam o transporte, no caso, por exemplo, O2, CO2, pronto. A gente viu que não podiam ser moléculas grandes, não podiam ir moléculas grandes, porque não podiam passar pela bicamada fosfolípida, não. Fosfolipídica, desculpem, vou errar disso muitas vezes. E efetivamente, hoje a gente vai falar do transporte não mediado. E o transporte não mediado vai originar dois tipos de transporte. O transporte não mediado, ou seja, o transporte não mediado, existe o transporte não mediado e o transporte mediado. Mas o transporte mediado a gente vai falar para a próxima aula, e na próxima aula a gente vai falar das diferenças entre o transporte não mediado e o transporte mediado. Mas agora vamos focar-nos só no transporte não mediado. Ora bem, então dentro do transporte não mediado, temos a difusão simples e a osmose. E é esses dois tipos de transporte que a gente irá falar nesta aula. Ok? Ora bem, esta aula já passou 10 minutos. Ora bem, então, para já vocês precisam de saber, antes de continuar a matéria, vocês precisam de saber a diferença de solução, soluto e solvente. Ok? Muito importante. A solução é a adição do solvente e do soluto. Isso é a solução. O solvente é, neste caso, o líquido. No caso, a água, sei lá. Qual o líquido? Sei lá, solução de Ringer, não sei. Solvente. E depois o soluto é a parte, sei lá, a parte sólida, não sei, qualquer coisa sólida. Portanto, a gente ao misturar uma coisa sólida com uma coisa líquida, isso vai fazer uma solução. Ok? Portanto, líquido, solvente, sólido, soluto. Ok? Pronto. Então primeiro vamos falar da difusão simples. Ora bem, o que é a difusão simples? Ora bem, então, exatamente, ok. Então, a difusão simples, o que é que está, o que é que isso significa? Então, portanto, quais são os gases que passam, que fazem a difusão simples? Portanto, é O2, CO2 e N2, certo? Portanto, basicamente, os transportes transmembranares é a passagem entre o meio extracelular para o meio intracelular da célula, ok? Porque, efetivamente, a membrana plasmática é porque é assim, são basicamente gases que entram na membrana plasmática. É basicamente isso que é o transporte transmembranar. É a passagem do lado externo da membrana, da membrana plasmática, ou membrana celular, será que é? Espera aí, agora estou confuso. Pronto, da bicamada fosfolipídica. É da parte externa da bicamada fosfolipídica à parte interna da bicamada fosfolipídica. E, portanto, esse é basicamente o transporte, é o significado de transporte transmembranar. Ok? Pronto. Então, a difusão simples serve, portanto, vocês têm que saber qual é a quantidade de, vocês têm que saber se a quantidade de concentração de solutos
é maior no lado exterior da célula ou no lado interior da célula. No caso, quando eu digo solutos, eu digo gases, ok? Gases também podem ser solutos. Ora bem, mas basicamente o que eu estou a tentar dizer é que vocês têm que saber se a concentração neste caso, estamos a falar de O2, porquê? Porque O2, porque a difusão simples foca-se nos solutos, não é? No O2, não é? Exato, no O2. O O2 é um soluto e, portanto, efetivamente, a difusão simples, não é? Vai focar. Portanto, eu tenho aqui uma imagem para vocês analisarem já agora. E a gente aqui consegue ver. Basicamente, eu vou pôr o meu microfone aqui Pronto. Pronto. E vocês aqui conseguem basicamente ver que está aqui uma seta a apontar para baixo. Porquê? Porque estas bolinhas todas, que são o O2, vão entrar na bicamada fosfolipídica e vão entrar lá para baixo. Ok? E portanto, ao entrarem aqui para baixo, vocês veem, o que é que vocês reparam nesta imagem? Vocês reparam que, portanto, é assim, a parte de cima corresponde à parte exterior da célula. E aqui a parte de dentro isto é a parte intracelular da célula. Ou seja, é a parte de dentro da célula. Neste caso, é tipo, imagina que isto é a membrana, é a camada da membrana. É quando os gases passam pela membrana e entram na célula, ok? Isto é a entrada dos gases na célula, ok? É basicamente os transportes transmembranários. E o que é que está a passar? Vocês veem que temos aqui muitos O2 e aqui temos poucos O2. E portanto isso significa muita coisa, pessoal. O que é que isso significa? Isso significa que a gente tem uma maior concentração de O2 aqui na parte extracelular do que na parte intracelular. Acho que vocês repararam nisso. Acho que vocês repararam que a gente tem uma maior concentração de O2 na parte exterior da membrana, da membrana do que na parte interior da membrana, ok? E o que é que isso significa? Ora bem, eu vou só aqui falar um bocadinho sobre isto, porque isto é muito importante. Então, o transporte O2 faz a favor do gradiente de concentração, ok? O que é o gradiente de concentração? Uma coisa muito importante que vocês precisam de saber. O gradiente de concentração é basicamente... Vocês têm que saber quando é que é a favor... Uma coisa é a favor do gradiente de concentração ou contra o gradiente de concentração. Então, como é que eu sei se isto que está a acontecer aqui é a favor ou contra? No caso, eu já disse que é a favor. Mas porquê é que isto é a favor do gradiente de concentração? Ora bem, o gradiente de concentração é basicamente a passagem de... de algo muito de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. No caso, vocês veem que está aqui a passar-se um transporte do mais concentrado ao menos concentrado, não é? Pronto, então efetivamente está a acontecer do mais concentrado para o menos concentrado, então digamos que a difusão simples é a favor do gradiente de concentração. Ok? Pronto. Ora bem. Então, uma coisa que vocês também precisam de saber. Vocês precisam de saber a parte... Ok, agora vou passar este slide à frente, que acho que vocês já perceberam. Isto é matéria fácil, efetivamente. Portanto, ok. Agora vocês veem aqui duas coisas. Ok, estas duas imagens são muito importantes. Ora bem, o que é que vocês veem aqui? O que é que vocês veem aqui? Portanto, já agora, a membrana acham que é permeável, impermeável ou semipermeável? É semipermeável. Porquê que é semipermeável? Porque a água consegue passar... Espera. Espera. Não, acho que é pelo contrário. Os gases conseguem passar, mas a água não consegue passar. Ou então a água passa, mas passa parcialmente. Portanto, concluindo, a membrana é semipermeável porque os gases conseguem passar na boa, mas, se os gases não forem moléculas efetivamente grandes, pronto, conseguem passar na boa, só que a água passa só semipermeavelmente, ok? Porque, portanto, neste caso, a membrana só deixa passar maioritariamente gás. Continuando, vocês agora têm que saber o que é uma solução hipertónica e uma solução hipotónica. Ora bem, isto é muito simples. Uma solução hipertónica, como o próprio nome diz, é hiper, ou seja, é uma zona que tem muitos gases, muitos solutos, ok?
Solução hipertónica. Atenção, solução é a junção entre solvente, é a junção entre solvente e soluto. No caso está a acontecer aqui a junção entre solvente e soluto. Solvente é a água e soluto é os gases que está aqui. Ok? Portanto, aqui está uma solução. E no caso isto é uma solução hipertónica porque vocês obviamente veem, se tiverem olhos, vocês veem que este é o lado que tem mais gases. Agora este lado aqui, como é o lado que tem menos gases, então temos aí uma solução hipotónica. Portanto, hipotónica é o lado, seja intracelular ou extracelular. Portanto, hipotónica é o lado é o lado onde há menos gases, ok? Pronto. E depois também existe, portanto, eu acho que vocês perceberam o que é isto. E portanto também existe depois a solução hipotónica. Ai, desculpem. A solução isotónica. E o que é uma solução isotónica? É uma solução em que basicamente nos dois lados há a mesma quantidade de gases. Ok? No caso vocês podem ver aqui este exemplo. Vocês veem que aqui há mais solvente do que aqui, não é? Mas isso não significa nada, isso não vai mudar o facto de ser uma solução isotónica ou não, porque uma solução é isotónica se tiver o mesmo número de gases. Se vocês contarem o número de gases, é isso que importa. Ok, pessoal? Pronto. Então, portanto, isto é o significado de solução hipertónica, hipotónica e isotónica. E é basicamente isso que tem-se a dizer da difusão simples. E a difusão simples é um transporte passivo. Ou seja, ocorre devido à agitação térmica das moléculas. Ou seja, o que é o transporte passivo? É um transporte em que não se gasta energia. Ok? Transporte passivo, não se gasta energia. Depois a gente no futuro irá falar do transporte ativo, que gasta-se energia. Mas pronto, agora vamos falar só do transporte efetivamente passivo. Ok? Pronto. E agora a gente vai falar da osmose. Ok? Pronto. Ora bem, então, a osmose, pessoal, a osmose basicamente corresponde ao movimento da água, atenção, movimento da água, de uma solução menos concentrada, ou seja, da parte hipotónica, da solução hipotónica, para uma solução mais concentrada, ou seja, para uma solução hipertónica, ok? E pessoal, qual é o objetivo da osmose? O objetivo da osmose é igualar portanto, os solventes, ok? Portanto, o objetivo da osmose é igualar os solventes. E, portanto, se a gente igualar os solventes, então significa que iremos ter uma solução isotónica, ok? Pronto, eu esqueci-me de dizer. Na difusão simples, o que interessa é o soluto, ok? Neste caso estamos a falar do O2. Mas aqui na osmose o que interessa é o solvente. No caso, é a água, não é? Obviamente, o solvente é o líquido, então obviamente que será 99% das vezes água. Ok? Pode ser a solução de Ringer, não é? Pronto, aqui existe um instrumento que chama-se osmómetro, mas que é basicamente para medir a pressão osmótica de uma solução, mas a gente não vai dar isto, ok? A gente não vai trabalhar com um osmómetro, ok? Ora bem, então, falando agora mais da osmose, não é? Efetivamente, pessoal, a osmose é assim. A osmose é, portanto, o movimento da água através da membrana plasmática, ok? Obviamente. Portanto, na difusão simples é o movimento do O2 e na osmose é o movimento da água, ok? Pronto. E, efetivamente, mas agora, pessoal, se vocês repararem, eu vou-vos dizer uma coisa. Agora vou-vos dizer uma coisa. Eu agora digo. O que é que eu ia dizer? Peraí. Já agora, não sei se já falei antes, mas uma água purina é uma permease acumulada com água. Ok? Pronto, o que é uma permease? É uma proteína. Ok? É por isso que a gente vai depois falar do transporte mediado que usa permeases, mas o transporte não mediado não usa permeases. Ok? Pronto. Mas agora continuando aqui com a linda, maravilhosa osmose, não é? A osmose, basicamente. Mas agora uma dúvida que vocês devem ter sobre a osmose é se é a favor do gradiente de concentração ou contra o gradiente de concentração. Ora, se o objetivo da osmose é igualar os dois lados em termos de solvente, ora, então efetivamente, digamos que não é a favor nem contra o gradiente de concentração. Mas enfim, continuando, os dois conceitos que a gente vai dar é, primeiro, o potencial hídrico.
Ora bem, o que é o potencial hídrico? O potencial hídrico, pessoal, é a energia livre associada às moléculas de água do meio hipertónico com um menor potencial hídrico. Ok? Pronto, isto é importante para. Pronto, portanto, é basicamente a energia, livre associada às moléculas de água. Porque há sempre uma energia que falta para as moléculas de água. É basicamente isso. E depois o segundo conceito é a pressão osmótica. Ok? Que é a pressão que é necessário aplicar para impedir o movimento de osmose. Ou seja, o meio hipertónico tem maior pressão. O meio hipertónico, como tem maior quantidade de solvente, então, obviamente, que terá maior pressão osmótica, ok? Pronto. Porque é basicamente porque a pressão osmótica é a pressão que é necessário aplicar para impedir o movimento da osmose, ok? É basicamente isso, ok? Pronto. Agora, pessoal, vamos aqui estudar como é que a osmose aplica-se nas células animais e nas células vegetais, ok? Ora bem, nas células animais, se estamos a falar num meio, se estamos a falar num meio hipertónico, então, no meio hipertónico, as células animais, portanto, a água sai das células, a água irá sair das células no meio hipertónico, e portanto, haverá uma redução de volume celular, ok? E portanto, como haverá uma redução de menor volume celular, a isso nós dizemos que é uma célula plasmolizada. Portanto, vamos dar aqui tipos de reações com células. No caso, a primeira reação são células plasmolizadas. O que é uma célula plasmolizada? É basicamente quando no meio hipertónico a água sai da célula que faz este perder volume. Ok? Se a água sai da célula, a célula perde volume, portanto fica menor. E portanto isso acontece no meio hipertónico. Vocês têm que saber quando é que acontecem certas coisas. E depois no meio hipotónico, nas células animais, portanto, o meio hipotónico vai entrar água nas células, portanto, meio extracelular para meio intracelular, a água entra nas células e como a água vai entrar nas células, obviamente que a célula vai se expandindo, o volume vai aumentar, ok? E portanto, a isso dizemos que será uma célula túrgida. Ok? Portanto, uma célula túrgida é, portanto, no meio hipertónico, a água entra na célula e faz isso, e isso faz aumentar a célula, aumentar o seu volume. E portanto, isso são células túrgicas. Portanto, células plasmolizadas perdem volume, células túrgidas aumentam o volume. E portanto, e nas células animais há uma coisa especial que pode acontecer. Se muitas moléculas de água entrarem na célula animal, pode haver um arrebentamento de células. As células literalmente podem arrebentarem. E, portanto, a esse processo chamamos lise celular. Portanto, a lise celular é a entrada de água que pode levar ao arrebentamento, tipo boom, literalmente boom, boom, de uma célula animal. Ok? E, portanto, isto é para as células animais. Depois, para as células vegetais, no meio hipertónico, falando assim primeiro, obviamente que teremos as células plasmolizadas, a gente já falou disso. Só que o que é que acontece? Mesma coisa, portanto, a água sai das células, no caso porque é assim que se origina uma célula plasmolizada, a água sai das células, haverá uma redução e haverá uma redução do volume vacuolar. Porquê vacuolar, pessoal? Porque não se lembram o que era no vacúolo, onde acontecia. Porque é um vacúolo que praticamente tem a água toda, a aguinha toda da planta, não é? Da célula. Portanto, a gente já viu, antes das biomoléculas, a gente já viu nas funções dos organelos, que a função do vacúolo era armazenar água, não é? Obviamente que se a água sair, a água vai sair do vacúolo, não é? Obviamente, então haverá uma redução do volume vacuolar, portanto, se aparecer no teste volume vacuolar, estamos a falar do volume do vacúolo, portanto, vai diminuir e vai haver uma retração do citoplasma. Portanto, mesma coisa, célula plasmolizada. Mesma coisa também se aplica no meio hipotónico, portanto, a água entra nas células, o H2O entra nas células e, portanto, haverá um aumento de volume. O que exerce pressão sobre a parede celular, mas esta resiste. Ok? E portanto, eu vou-vos mostrar aqui as imagens, não é? Estão no vosso livro, mas estão aqui basicamente as células, portanto podem arrebentar como vocês estão a ver, é assim que se pode arrebentar. E portanto, olha, vocês estão a ver, isto é o que acontece se a água entrar
na célula animal, o vácuo vai ficar tão grande, que haverá uma pressão de turgescência. O que é uma pressão de turgescência? Basicamente é uma pressão exercida sobre a parede celular pela água que entra na célula vegetal. Ok? Portanto, isso é a pressão de turgescência. E portanto isto vai obviamente, criar, entre aspas, originar células turgidas. Ok? Pronto. E se for num meio isotónico? Que a gente ainda não falou do meio isotónico. Uh, a entrada e saída da água igualam-se. Portanto, não há muito a falar. Igualam-se, não é túrgido nem plasmolizado. Ok? Pronto. E é basicamente isso. Basicamente isso para o transporte não mediado. Enfim, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. E eu espero que vocês tenham aprendido. Portanto, é basicamente isso a osmose. Ok? Portanto, a osmose é efetivamente. É só isso. Ok? Mas enfim, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido. Enfim, tchau. Assim vamos falar do transporte mediado, que é um bocadinho mais difícil, mas pronto. Agora é fácil, pessoal. Aproveitem quando ainda é fácil. Aproveitem. Tchau.